Boa noite. Vamos ver aqui se o ministro Douglas já entrou. Vou contar, fazer transmissão ao vivo com ele. Pronto. Resolveu aqui. Ei, Olá, ministro! tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Como e você? estamos nessa quarentena? Sobrevivendo, né? Adaptação diária a essas novas realidades. Isolamento social, muito trabalho, muito estudo, muito aprendizado. Está sendo Ministro, olha, interessante, né? vou começar agradecendo demais sua disponibilidade. Eu sei que o senhor é super ocupado, que é super estudioso, né? A gente tem aproveitado tanto esse tempo da quarentena para colocar a leitura em dia e os processos que estariam mais represados. Enfim, e o senhor me dá essa moral toda aí de poder disponibilizar esses 40 minutinhos para a gente estar junto, além da alegria de te rever, né? De rever o senhor, saudade da advocacia no TST. Só sente falta do dia a dia, assim, do cotidiano, do Com tribunal? certeza. Mas, doutora Carolina, eu também quero agradecer o convite. É uma alegria, um prazer grande poder aqui, enfim, compartilhar algumas ideias, algumas reflexões sobre tudo que está acontecendo no mundo do trabalho, no mundo da justiça do trabalho. Praticamente com a tecnologia, nós todos estamos conseguindo cumprir o nosso papel, dar curso à atividade judicante. A ministra Cristina tem sido incansável, eu sempre costumo dizer, e reconhecer o trabalho que ela vem desenvolvendo à frente do TST. E as sessões telepresenciais agora são uma realidade que, enfim, tem permitido a continuidade dos trabalhos. Agora, se eu sinto falta, hoje eu estive no TST por acaso, fui atrás de alguns livros e tirei foto do gabinete inteiro e mandei para os meus servidores para matar a saudade, né? Foi até interessante, porque as mesas ainda com papéis, livros, É, algumas mais organizadas, outras menos, mas realmente bate uma nostalgia, né? O contato pessoal, o contato físico faz toda a diferença. Mas esses momentos acabam sendo supridos por esses encontros telepresenciais. pegou todo mundo tão de surpresa, né? E ao mesmo tempo também que eu acho de maior loucura nessa história, é assim, coisa que a gente achava que era tão importante e a gente passou a ver que era bobagem, né? A gente vivia numa correria, não podia perder o avião para despachar com o senhor, porque o cliente queria ter esse retorno do despacho e para fazer a sustentação oral, às vezes para não perder o voo, tinha que dormir em Brasília, um gasto, né? Um gasto, deixava de fazer para atender uma sustentação oral em Brasília, eu praticamente perdia o dia inteiro, né? Porque eu chegava no Rio ainda correndo de tarde. E agora faz 2, 3 sustentações orais, uma em São Paulo, outra na Bahia, no mesmo dia. Também tem essa lição de vida, né? O que a gente achava que era tão essencial, que era tão imutável, que era tão verdadeiro, de repente a gente se depara que nada disso importava, né? Que nada era tão urgente. E esse negócio que o senhor falou, os papéis em cima da mesa, quando eu vou no meu escritório, também deixou tudo ali, foi de um dia para o outro, de repente tudo mudou. Eu lembro quando começaram a instalar o PJE, quer dizer, e o pessoal fazia protesto contra o PJE, lembra disso? Pelo menos no Rio fazia demais. De repente, não tem outra possibilidade, a justiça está toda se virtualizando. Quer dizer, é, é engraçado como é que o que a gente achava, isso dá, assim, é bom de ver, porque realmente dá uma sensação de progresso na vida, se é que a gente pode falar assim, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é neurose da minha parte, mas me dá um certo medo, assim, de coisas que eu acreditava e que não são mais, não são reais, eram coisas que eu achava que eram muito certas, que eram muito importantes, e de repente, do dia para a noite, não é mais importante. Se eu não fica com essa. Eu Com lembro a certeza. primeira vez que eu tive essa sensação assim na vida adulta, mais recente, assim que eu me lembro, foi a primeira vez que o Estado no Rio de Janeiro deixou de pagar os professores. Porque eu achava que o meu concurso da UERJ era um negócio assim imutável.
Então, quer dizer, eu tinha advocacia, tudo bem, mas se o mundo acabasse, eu tinha o magistério público. Aí, eu não me lembro nem quando é que foi, o Estado do Rio começou a dar calote nos servidores em gerais. Aquele troço se abateu em mim, não era pelo dinheiro, sim, mas era muito mais para aquela coisa assim, peraí, então não é certo aquele negócio que eu achava que era certo? E aí, depois, sei lá, depois disso, acho que vem uma coisa pior do que a outra. Quando a gente acha que a gente está se estabelecendo, que está tendo algum controle, né? A humanidade é cada vez mais humilhada por essas surpresas assim, que são incontroláveis, não sei, da natureza do mundo, da velocidade, da tecnologia, não sei nem explicar. Mas me dá uma angústia, assim, uma coisa que eu, É, é difícil. uma das coisas interessantes que que essa pandemia acabou trazendo foi essa percepção, uma mudança radical da forma como nós nos relacionamos com o trabalho, sobretudo com o trabalho, mas também com as pessoas, em razão da tecnologia. Não é apenas a pandemia que impôs essa mudança, mas a tecnologia acabou se instalando de forma definitiva com os julgamentos telepresenciais, com os encontros remotos, e essa realidade certamente vai continuar em boa medida. O teletrabalho, né, com economia de tempo, deslocamento, economia de recursos, enfim. Essa nova realidade eu tenho a impressão que vai continuar nos tribunais e isso vai impactar de forma expressiva a forma como os tribunais estão atuando. Nessa semana mesmo, por exemplo, tivemos uma pauta curta, uma pauta com 50 processos, e apareceu advogado de Palmas, Tocantins, Belo Horizonte, enfim, advogados que não eram conhecidos, né, rostos novos, causas que não seriam aqui defendidas em razão dos custos, né? Então, de algum modo, os julgamentos telepresenciais amplificam o acesso à justiça, especialmente nesse capítulo da sustentação oral, que é um componente importante do sagrado direito de defesa, né? Então, nós estamos sim com essa percepção. Agora, como isso vai prosseguir, finda a pandemia, é o grande questionamento. Mas fica essa sensação Não fica? de nostalgia, né? Um aperto no coração, um negócio Quando vamos diferente. aos... Agora, falar em coração, dar um abraço para as pessoas, ministro. Estou vendo tanta gente querida entrando, tantos confrades aí, amigos do fórum, amigos da academia. Aqui o professor Aguiar dando um abraço para a gente, a doutora Gilda. Uma maravilha. Deixa eu lhe falar, na bola de cristal aí que eu sei que o senhor tem em casa, o que o senhor acha, hein? Das relações de trabalho, como é que vão ficar, quais seriam, assim, os legados, digamos assim, desse estado pandêmico todo, o que teria de prognóstico, não no campo processual ainda, que eu queria falar do campo processual com o senhor, mas das relações de trabalho mesmo, tá certo? O senhor falou da questão do teletrabalho, que eu acho que realmente veio para ficar. Agora, quais outras impressões que o senhor, que o passarinho já contou para Bem, o senhor que vai ficar? bola de cristal é algo hoje tão difícil, né? Até porque o volume de fatos, eventos, informações que são gerados a cada dia, aliás, eu vi alguma informação a respeito disso, nós estamos tendo acesso a tantas notícias, tantas informações, e eu não sei se foi o CEO do Google que mencionou que a cada 2 dias circula no mundo um volume de informações absurdo, desde o início da experiência humana até 2003. As informações acumuladas hoje transitam a cada 2 dias. Mas em relação à questão dos impactos ou do pós-pandemia no mundo do trabalho, eu tenho a impressão, em primeiro lugar, de que nós vamos enfrentar uma crise social gravíssima de empregabilidade, com o agravamento do quadro brasileiro de exclusão, né, a níveis absurdos. Penso também que os sindicatos vão assumir, devem assumir, têm a oportunidade de assumir um papel importante na reconstrução desse novo mercado de trabalho. O Poder Judiciário, de igual modo, será provocado a não mais poder para enfrentar os impactos da crise. Aliás, já está sendo provocado, não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas no campo da jurisdição difusa. São milhares e milhares de ações. Conversando com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, nosso querido amigo, ministro Aloysio Correia da Veiga, ele mencionava que o volume de reclamações correcionais que estão diariamente chegando ao TST é assustador.
isso é fruto, obviamente, de uma sociedade conflagrada em busca do equilíbrio, em busca de respostas seguras nesse período gravíssimo que nós estamos vivendo. Então, fundamentalmente, eu acho que nós estaremos com uma crise gravíssima, precisaremos muito dos sindicatos, o judiciário vai ter um papel muito importante na construção de respostas equilibradas, preservando, é o que penso, os efeitos jurídicos dos atos praticados sob a vigência dessas medidas provisórias, que podem também sofrer modificações. Temos, por exemplo, a MP 905 do contrato verde-amarelo, que foi revogada, não foi nem... ela nem caducou, né? Um cenário curioso do ponto de vista normativo, né? Quais são os efeitos que decorreriam dessa situação. Já se fala numa nova medida provisória verde e amarela, já para o segundo semestre, quando o pico do desemprego vai atingir números absurdos, não é? E aqui nós precisamos reconhecer, apesar do objetivo dessa live não ser pontuar, né, aspectos específicos, mas precisamos reconhecer que as MPs 927, 936 e tal, 944, 946, representaram uma iniciativa importante dentro dos limites possíveis, pelo menos naquele momento histórico, que o Poder Executivo entendeu conveniente e que foram chancelados esses limites pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o cenário, segundo uma bola de cristal ainda obscura, né, sugere desemprego, sugere protagonismo sindical, sugere um judiciário mais equilibrado, preservando empresas, sobretudo. Eu acho que mesmo sem... A gente falava muito de reforma constitucional para um novo modelo sindical, né? Eu acho que mesmo sem o advento dessa reforma, porque não me parece que vai acontecer nessa sobrecarga de demanda legislativa também que existe, eu acho que mesmo assim, nesse cenário, é muito viável que os sindicatos retomem, né, um protagonismo de cavaleiros da esperança, como eram no passado, quando a justiça do trabalho começa a se estruturar, quando o direito do trabalho começa a se estruturar. Então, muita gente diz que é impossível a gente manter, quer dizer, a gente conseguir dar uma largada nas ações sindicais se não houver uma reforma sindical, uma reforma constitucional. Eu discordo. E o nosso confrade Aguiar, que está assistindo, também é um dos que eu sei que compartilha com esse entendimento, que, na verdade, a gente não precisa de nenhuma alteração legislativa para uma verdadeira mudança de cenário assim, mas muito, muito expressiva. Porque, na verdade, os sindicatos já ganhando a consciência, né, do papel que podem desempenhar nesse momento, eu acho que seria o quanto basta para a gente assistir aí uma reviravolta nesse modelo. Ou o senhor tem a impressão que a gente realmente precisaria de um esforço legislativo para conseguir uma mudança de cenário, do papel e do sucesso do desempenho dos sindicatos? Acho que não. Bem, essa é uma questão complexa, uma questão difícil, que tem uma série de nuances. E a primeira delas se faz presente quando nós olhamos para a história recente do sindicalismo no Brasil. A Constituição tentou avançar, os sindicatos resistiram, não é? Tentou-se também, durante o primeiro governo Lula, criar ali um grupo, uma massa crítica que pudesse desaguar numa reforma constitucional, e isso não aconteceu. Então, os sindicatos acabaram acomodados, nós precisamos reconhecer. Tinham a segurança da contribuição sindical compulsória, e isso acabou gerando um esvaziamento da ação direta mais próxima das bases. Eu tenho a impressão de que a reforma trabalhista impôs um grande desafio aos sindicatos, que é reconstruir, refundar as bases dessa legitimidade que tem que ser substantiva e não meramente formal, advinda da detenção de uma carta sindical. Mas o quadro que nós precisamos enfrentar é um quadro difícil, um quadro complexo, porque há um componente cultural muito forte no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, com múltiplas realidades, e nenhuma resposta única serviria para, aclarar esse grande desafio que é a organização sindical brasileira. Mas as bases deveriam, sim, na minha opinião, ser produzidas a partir de um conteúdo normativo específico,
Porque o que nós assistimos foi, de um lado, a retirada da principal fonte de sustentação econômica dessas entidades sindicais, e de outro, com a reforma trabalhista, enfim, a outorga de um papel central para os sindicatos na construção desses conteúdos normativos para as relações de trabalho. Eu estou fazendo alusão aqui ao negociado sobre o legislado. Então, como é que nós vamos criar essas condições para que os sindicatos cumpram essa sua função? A primeira condição, que me parece essencial, seria romper com essa ideia de unicidade. E a segunda, e isso demanda reforma constitucional. E a segunda é criar parâmetros de estímulo, de fomento à negociação coletiva, porque nós não temos isso no Brasil. A classe empresarial não quer negociar e ponto final. A súmula 277, com a ultratividade, foi uma tentativa de compensar aquele quadro que foi constituído com a emenda constitucional 45, que trouxe a cláusula do comum acordo. E essa cláusula foi pensada no contexto da reforma que era gestada no Fórum Nacional do Trabalho, que acabou, enfim, naufragando. E nós ficamos aí com um sistema um pouco manco, não é? Sindicatos que não conseguiam fazer a negociação, levar a efeito a negociação coletiva. As classes empresariais simplesmente se recusavam e isso trouxe um grave prejuízo, especialmente porque nós sabemos também que os índices de filiação sindical são baixíssimos, nós sabemos que há uma cultura de preconceito até quanto à ação sindical. O fato de o sindicato negociar para o conjunto da categoria gera um comodismo também entre os integrantes da categoria. E isso precisa ser repensado, tudo isso precisa ser repensado com alteração constitucional. Eu veria com muito bons olhos... Tô meio triste, eu pergunto o que diz a bola de cristal, o senhor fala crise, que não sei o que, sindicato mudar, o senhor só com lei, não sei o que. Tô ficando deprimida com essa live. Eu vou lhe contar uma história para ver se lhe animem. Eu acho que o sindicato... Agora o nosso confrade aqui, o Aguiar, falou que não, que os sindicatos vão se inventar. Eu tô mais... Se a gente for esperar essa legislação vir, tem medo de não vir. E por que eu acho que pode ser que não seja tão necessário assim? Lógico, se viesse seria uma maravilha, mas vamos dizer, eu chegava, antes dessa pandemia, acho que talvez a última vez que eu tenha estado com o senhor aí presencialmente no TST, eu acho que eu cheguei a comentar com o senhor de uma experiência que a gente estava tendo lá aqui, no Rio, na Sematra, com a Associação dos Trabalhadores Sem Emprego, não te falei? Acho que falei, né? Quer dizer, o que na verdade eu acho que fica de legado dessa pandemia toda, lógico, vai vir realmente essa crise, tudo isso que o senhor falou, mas tem algumas coisas que eu vejo como pontos positivos, por exemplo, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade de validação de solução de conflitos em âmbito interno, a gente nunca teve essa maturidade. Né? A gente regulamentou lá o artigo 510, a AD da CLT, o artigo 11 da Constituição, mas nunca usamos de verdade, e comissões internas a gente também não é do feitio, mas veja como é que essas medidas provisórias, a 936 e a 927, pelo menos em vários clientes que eu atuo, elas foram concretizadas através de microsistema negocial dentro no âmbito interno da empresa, que coisa que a gente nunca tinha visto, uma coisa meio de reforma Macron que a gente viu na França em 2017, você possibilitar pelo menos pequenas empresas um diálogo, né, de uma negociação coletiva, não tão engessada pelo sistema sindical, e empoderando algumas comissões internas, algumas comissões de gestão de crise. Eu acho que isso pode ser, esses formatos de cogestão empresarial pode ser uma sementinha para um direito coletivo do trabalho, que que o sindicato vai ver que está perdendo o posto, e pode ser que ele venha com uma pauta mais rejuvenescedora, digamos assim. As pessoas, o problema também dos sindicatos é que ele também só está a serviço de quem tem emprego.
Hoje em dia, a minoria tem. A gente tem outros modelos, né, de contratos de prestação de serviço, de contratos de trabalho. Quem é que vai atender esses modelos? Os sindicatos não se colocam a serviço disso. E aí você tem também um movimento de associativismo, que é esse que eu comentava com o senhor do SEM, da Associação dos Trabalhadores Sem Emprego, que tem feito algumas negociações coletivas. Lógico, elas não frutificam um acordo coletivo nas bases que o artigo 8º da Constituição delineia. Mas elas sedimentam um cenário jurídico, uma ordem jurídica, né, fruto da autorregulamentação, da autodeterminação, que é um direito que prestigiado desde as declarações universais de direitos humanos. Então, eu acho que tem essa questão, essa validação de conflitos em âmbito interno, pode ser uma herança boa que a gente pode aproveitar. Outra herança boa que desembocaria nisso também, uma valorização que eu posso dizer, do princípio da solidariedade. Eu acho que a gente também, isso que o senhor falou, né? A gente está perdendo muito a visão individual para a gente olhar para o coletivo. Não é porque ficou todo mundo bonzinho de uma hora para outra, é porque realmente a gente está num limite de existência, de crise que a gente nunca experimentou. Então, talvez nesse cenário, a gente imaginar uma redistribuição protetiva, né? Ou seja, a gente não ter só um sistema sindical, um sistema protetor só para aqueles empregados que hoje são a minoria, mas o Estado passar a se sentir obrigatório a atender esse leque de relações de trabalho que orbitam em torno da relação de emprego, né? Eu acho que para um mercado heterogêneo, cada vez mais heterogêneo, é muito cruel uma normatização homogênea, um sistema de sindicalização homogêneo. Então, eu acho que isso também tem vindo muito à tona com esse aperto que a gente está passando da pandemia. E aí pode ser também, não sei, ministro, tem dias que eu acordo com mais fé, tem dias que eu acordo mais desacreditada. Eu estou achando o senhor meio desanimado, assim, do futuro. Mas, sei lá, hoje eu tô nessa vibe de achando que vai dar, que tem algumas possibilidades de dar certo. Não sei se o senhor sente esse contágio da minha fala, mas... Antes de mais nada, doutora Carolina, eu quero dizer que eu sou um otimista convicto, Eu sei! veterado, mas nós precisamos ser realistas. E essa visão realista é uma visão que tem sido apregoada por todos os analistas econômicos, sociólogos, juristas, enfim, o quadro é grave. Nós já vivíamos um quadro grave de exclusão social, de desemprego em massa, e com a crise nós vamos enfrentar ainda um número maior. Nós também já tínhamos um índice altíssimo, em torno de 40%, de trabalhadores fora do mercado formal de trabalho, para não falar nos desalentados, que é uma outra categoria que o IBGE também identifica. Mas é bem verdade que nós temos um problema seríssimo que precisa ser enfrentado, e uma das boas coisas, por mais paradoxal que isso possa parecer, que a crise traz, é lançar luzes para esses excluídos, para essas pessoas que precisam do Estado. O Estado nem conhecia, nem sabia quem eram os necessitados. Já se fala em 45 milhões de beneficiados pelo auxílio, o chamado Corona Voucher, né, o auxílio emergencial. Alguns mencionam que esse número vai chegar a 70 milhões e o Estado não conhecia essas pessoas. De sorte que nós precisamos aproveitar essa oportunidade, por exemplo, para também encarar, levar a sério a promessa constitucional do direito fundamental de acesso à saúde. Não é? Os investimentos que estão sendo feitos certamente permanecerão no campo da saúde, e nós temos uma Constituição fantástica, uma ordem social belíssima, que se conjuga com a ordem econômica, e nós precisamos trabalhar essas duas categorias, essas duas ordens, econômica e social, para produzir, para realizar este projeto civilizatório que está na Constituição. Agora, é evidente, nós temos aí um universo de relações jurídicas paralelas, autônomas, independentes, que não se confundem com o modelo clássico seletista. A reforma trabalhista veio tentando responder a essa necessidade de inclusão de um número maior de trabalhadores no mercado formal, de modernização da legislação, de amplificação da autonomia da vontade. Aliás, a senhora mencionou, né, a autonomia da vontade é a expressão da dignidade humana no campo da teoria geral dos contratos. Nós precisamos reconhecer
que as pessoas precisam ter as suas vontades respeitadas, desde que, obviamente, não estejam transacionando condições indignas, né? Os chamados direitos indisponíveis. Mas eu sou um otimista, eu acho que tudo isso tende a avançar. O Brasil precisa, enfim, resgatar esse compromisso com o seu futuro, e a crise nos traz essa oportunidade de amplificação da nossa própria consciência de cidadania. A senhora mencionou também a ideia de solidariedade, e eu fiquei muito feliz quando eu vi uma campanha patrocinada por grandes empresas nacionais com o título Não Demita. Grandes empresas, né? Empresas que obviamente têm um volume de recursos expressivo, o que infelizmente é o conjunto da massa empresarial brasileira. Mas isso apenas mostra que a solidariedade é também um valor que está aflorando, né, na nossa sociedade. O Brasil é o país dos contrastes. Quando nós há pouco falávamos do teletrabalho, também pensei em mencionar o volume de trabalhadores que são excluídos da própria internet. Nós temos, segundo pesquisa recente, mais de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, são os excluídos digitais. E é inimaginável pensar hoje em dia, seja para receber o auxílio emergencial, seja para ir à Justiça do Trabalho, né, com agora as audiências telepresenciais, é preciso que haja acesso. E 40 milhões de pessoas, pessoas humildes, pessoas sem condições, estão aí excluídas também da possibilidade de acesso à internet. Então, a crise joga luzes para uma série de problemas. Nós precisamos avançar nesse campo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na questão do regime federativo, nessa gestão da crise, prestigiou uma visão mais aberta, mais pulverizada de poder, e esse talvez seja um caminho inicial para se aprofundar no futuro próximo. Não Agora, sei se quer ver? Melhorei o humor. Não, tá me dando, tô começando a ter esperança, ministro, no futuro melhor. Porque tem dia que realmente a gente é um país, é uma coisa meio kármica, né? A gente ser brasileiro e assistir o estado, a crise sanitária que a gente está vivendo, a crise política que a gente está vivendo. Então, assim, quando eu tento me pegar em algumas... Isso que o senhor falou dessa campanha, eu acho isso fantástico, a campanha do Não Demita. Eu acho que a gente vai ter agora... isso eu estou vendo, isso não é nossa bola de cristal, não, isso eu tenho visto. Tem sido cada vez mais, o capitalismo está se abrindo e agora acelerou essa abertura, né? Ao invés de visualizar o empregado de súdito, passa a ser um cidadão. E aí, nesse emblema da cogestão, da corresponsabilidade, né? Um capitalismo mais participativo dos empregados, eu tenho sentido que a gente vai cada vez mais valorizar. Eu vejo alguns clientes de empresas multinacionais que não estão aceitando mais contratar empresas que não tenham certificações ligadas à responsabilidade social, né? ISO 26000, sei lá qual outro, que traz uma preocupação, um compromisso direto com modelos de contratação que ofereçam uma dignidade mínima, e aí não a liberdade de morar debaixo da ponte, mas um conteúdo social mínimo, uma questão mesmo que o direito constitucional vem trabalhando, né, da doutrina do professor Otto Barhoff, de você ter um mínimo social que te possibilite uma tomada de decisões mais consciente, e aí nesse contexto você participar da gestão da empresa, da tomada de decisões. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa onda em clientes mais multinacionais, que o capital estrangeiro já está exigindo, né, que as contratações sejam feitas. E agora, vocês vejam, então essa questão de compliance que vinha surgindo, ela já toma um impulso maior, estão sendo exigidos cada vez mais códigos de sanitários dentro das empresas. A gente não tinha isso, né? Não queria saber se o sujeito que senta do lado está passando álcool na mão. Isso quando falam que nada do que foi será, e é verdade. Né? Eu acho que mesmo que, por mais que a gente tenha um governo que cogite que a academia não é uma atividade essencial, vamos reabrir a academia, quando sai uma lei, as academias vão ser abertas, as pessoas não estão correndo para dentro da academia e não tem uma penca de gente malhando.
O fato é que as pessoas estão cada vez mais conscientes que é preciso um ambiente de segurança, de saúde ocupacional, e isso vai começar a ser exigido dentro das relações de trabalho. Isso eu senti muita estranheza quando a medida provisória 927, ela meio que dá uma carta branca para as questões de saúde e segurança. Eu acho que é meio na contramão do que a gente está sentindo. Mas essa questão de meio ambiente laboral, e quando voltarem, né, ministro, eu acho que as pessoas vão voltar muito inquietas, muito inseguras também. E a gente vai ter também uma onda grande de problemas derivados de tumultos psicológicos mesmo dentro da empresa. Então, cada vez mais, os empregadores que tomam essa consciência, que estão nesse caminho de compliance, né, de acolhimento de cidadania do trabalhador, eu acho que isso deriva desse legado do princípio da solidariedade, que a gente falava muito pouco, né, mas mais do que isso, de uma remodelagem do próprio capitalismo. Não sei se o senhor tem essa impressão. Eu concordo, subscrevo e aplaudo essa sua reflexão e acho que realmente nós estamos assistindo a uma nova forma de organização da sociedade no campo das relações econômicas. Tivemos a Lei 13.879, que é a Lei da Liberdade Econômica, mas nós nunca podemos esquecer que a propriedade tem um compromisso constitucionalmente previsto com a função social. E toda a doutrina do direito econômico faz alusão à função social da empresa. O Código Civil alude também à função social do contrato. Isso. Então, nós temos todos um compromisso com essa nota social, com essa nota ética, e essa nota ética traz uma série de deveres acessórios, deveres laterais, que fomentam esse tipo de conduta, de comportamento pelas empresas ao exigir adequação, cumprimento de regras de conformidade. É interessante que, ouvindo-a, me lembrei daqueles casos aqui que são julgados aos montes em Brasília e no Brasil, envolvendo os contratos de facção. Aqueles contratos em que se discute vínculo direto com o contratante ou responsabilidade subsidiária por terceirização. E, em muitos casos, nós observávamos que o vínculo acabava sendo reconhecido porque a empresa contratante exigia o cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. E isso, para muitos juízes, era a ingerência de uma empresa na outra, a assunção do poder de direção, e com isso declaravam a fraude, a nulidade e o vínculo direto com essas empresas contratantes. Nós, no TST, excluímos essa possibilidade e entendemos que esse poder de polícia, o poder de fiscalizar o cumprimento dessas normas, que é um poder primariamente reconhecido ao Estado, também se faz vinculado no plano das relações privadas. Ou seja, nós todos temos o dever de observar se as pessoas, se as empresas com as quais nós nos relacionamos cumprem essas normas. Isso significa uma horizontalização da defesa do direito ao trabalho decente, ao trabalho digno. Isso é um ponto positivo que nós podemos extrair também dessa crise. O cuidado maior com o ser humano que presta serviço. O trabalho nunca foi tão valorizado quanto agora, especialmente nas atividades essenciais. Durante muito tempo, nos últimos anos, nós percebemos aí um certo senso comum sendo construído no sentido de desprestigiar o trabalho. O trabalho é o maior ativo que a sociedade tem, especialmente o trabalho da grande massa de pessoas que não são empresários, que precisam de outros para prover as próprias sobrevivências. De sorte que é preciso, de fato, aproveitar esse momento para criar e difundir essas novas posturas, não é? Ligadas à ética, esse compromisso ético com um trabalho digno, um trabalho decente, com empresas cumprindo a legislação, enfim, o cenário, sob esse aspecto, é bastante positivo. Até a ética mais comezinha, né, ministro? Outro dia eu estava me pegando pensando que eu sempre pensei assim, em contratar alguns profissionais para ajuda de pesquisas acadêmicas, alguma coisa ou outra, e aí esse trabalho seria remoto. E aí eu, na bobeira da gente achar, na prepotência que a gente tinha de achar que estava sob o controle, né? Pensava, não, vou fazer um regulamentozinho, assim, um contrato, porque o mindset era meio que da desconfiança, né? O trabalho de casa, pô, o sujeito vai ficar jogando bola e eu pagando, né? Então, e repara, esse trabalho de casa meio que caiu de paraquedas na vida de todo mundo, por incrível que pareça, né?
a gente, pelo menos lá no escritório, eu não tive tempo, eu que planejava altas políticas internas. Então, assim, hoje em dia, pô, se alguém está protocolizando as petições, eu não tenho condição. Assim, o sistema consegue, mas não da forma que eu imaginaria ter o controle. E no início eu ficava sem dormir, meu Deus, será que a pessoa está fazendo prazo? Mas se não está. E a gente meio que aprendeu, eu pelo menos, a confiar na pessoa que está subordinada. Então, assim, hoje a moça que faz a limpeza lá do escritório me mandou um zap falando, estou indo lá no escritório. Tá bom, assim, eu não tenho nem como saber, não tem mais nada, não tem câmera, não tem nada. Eu falei, tá bom, tá ótimo. E aí eu vi na semana passada, meio que foi no mesmo dia que ela falou que ia. E ela era uma moça que ia todos os dias. Falei, tá bom. Então, a gente se surpreende também nesse estado ético de você deixar de ver, né, numa relação de emprego, o subordinado como um sujeito do conflito, que está no embate de interesses com você. Né? Eu acho que também despertou muito um realce de zonas de confluência de interesses. Todo mundo quer manutenção das atividades econômicas, todo mundo quer renda, todo mundo quer... eu tenho uma autora que é xará minha, Carol Graham, tem um livro dela que é interessante, que ilustra que hoje as pessoas, que o mercado de trabalho a partir da geração X, ela vai muito mais atrás da busca da felicidade do que propriamente de renda. Então, lógico que sim, e na grande maioria dos países, principalmente os subdesenvolvidos, sim, mas em alguns países você não vê nem mais a necessidade, até pelo status tecnológico que atingiu, de tanto emprego, e que as pessoas querem trabalhar sim, para se sentirem úteis, né, para ajudar os outros, para ter aquele quentinho no coração. E a gente, não sei, eu quando lia as obras da professora Carol, eu achava muito, assim, surreais. E hoje eu já vejo uma certa empatia, porque a relação que eu mantenho com os meus colegas de trabalho no escritório tem sido muito mais na base da confiança do que outrora, em que eu tinha para mim que, peraí, é todo mundo meio que meu inimigo, se eu não estiver olhando, vamos perder um prazo. Né? Não sei se em relação ao gabinete do senhor, o senhor também passou a ter um aumento de confiança, se sentiu isso também, né, internamente. Olha, doutora Carol, eu confesso que eu sou um privilegiado com a minha equipe no TST, é uma equipe muito dedicada, muito competente, estudiosos, são todos os servidores. E o ambiente é muito bom, é um ambiente de solidariedade, de compartilhamento, de auxílio mútuo. E isso acaba favorecendo a construção de relações que transcendem o ambiente de trabalho e todos trabalhando felizes produzem melhor. Né? Nós, no Poder Judiciário, não é segredo para ninguém, precisamos contar com um volume grande de servidores, porque o volume de trabalho é absurdo, é humanamente impossível vencer. Eu hoje tenho 11.800 processos, é uma coisa surreal. No último mês julgamos 1.800, decidimos 1.800 processos e o número não cessa, não diminui. É bem verdade que existem várias causas para explicar esse momento que nós estamos vivendo, mas do ponto de vista da relação capital-trabalho, é preciso superar esse antagonismo, essa visão adversarial fundada na desconfiança. Né? Empregados e empregadores precisam se enxergar como verdadeiros parceiros e não aquela relação analítica que é 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Às vezes eu vejo as discussões no tribunal tocando em aspectos tão assim, com todo respeito, pequenos, né? Diante de uma questão tão maior que é a parceria, a relação de parceria, a preservação daquele espaço, porque as empresas não são apenas espaços de captura de lucros, de faturamento, não é disso que se trata. O lucro é legítimo, tem que ser buscado, claro, mas o sucesso da atividade econômica, o resultado positivo, é um pressuposto lógico para que os direitos sociais possam alcançar um mínimo de eficácia. Eu não sou daqueles que pensam que o empresário que deve é um empresário que agiu com dolo grave, que quis lesar o trabalhador. Nós precisamos olhar cada caso e ver as circunstâncias, não é? Não há, costumo dizer, anjos apenas num dos polos e demônios no outro.
há anjos e demônios nos dois polos da relação capital e trabalho, mas o importante é mudar, sim, essa cultura adversarial que historicamente pautou a relação capital-trabalho. Me conte uma coisa, o que o senhor tem lido nessa quarentena? Se é que dá tempo de ler alguma coisa extra que o senhor não estaria lendo se não fosse esse período? Olha, eu estou lendo alguns livros antigos que eu já deveria ter lido há muito mais tempo, né? Eu estou fazendo um curso em São Paulo, então eu acabei de ler, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, escrito pelo Aliomar Baleiro, lá no final da década de 60. Também li agora Os 11, que é um livro que eu diria leitura obrigatória para nós que convivemos no mundo do direito, que desejamos conhecer um pouco mais a lógica interna do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma corte que tem cumprido um papel importantíssimo. Também estou com os livros interessantes nessa linha de discussão vinculado ao papel das Supremas Cortes no mundo, né? Tem 2 livros aqui, por acaso, estão bem próximos. Um deles é o livro The Alchemists, não sei se dá para ver. Dá. É um É livro bom? muito interessante, é um livro em que se discute essa crença, essa fé que se deposita nas cortes constitucionais do mundo como importantes construtoras das democracias, não é? Enfim, eu tenho me ocupado com essas leituras. Também um livro muito interessante aqui, Vida e Direito, uma estranha alquimia, fala sobre a Nunca vida vi. de... Não conhece? Não, nunca vi. Esse aqui fala sobre a vida do Albi Sachs, que foi um juiz da Suprema Corte da África do Sul, enfim, que viveu no exílio a maior parte da vida, e com o fim do apartheid ele volta e acaba se tornando juiz da Suprema Corte. Mas o interessante é que ele foi perseguido, ele era um advogado, um militante político, né, contra o regime do apartheid, e sofreu um atentado, a bomba, no seu carro particular, perdeu um braço, ficou cego de um olho, e mostra a história de vida desse homem fantástico que voltou à África do Sul e cumpriu um papel excepcional nessa linha de reconstrução da democracia na África do Sul. Tenho me ocupado com essas leituras. Tenho mais estudado, enfim, do que procurado ler É livros fora engraçado, do mundo do direito. eu estava lendo, eu tinha 3 livros que eu estava lendo daquele autor Jeremy Rifkin, que fala o fim dos empregos, todo apocalíptico de os robôs vão roubar seus empregos, não sei o quê. Mas quando eu terminei, eu ainda falei assim, gente, o homem já está meio que demodé. Porque se eu só pensar, é uma coisa tão doida, né? Ele fala assim, não, das plataformas digitais, dos empregos modernos, a tecnologia, que o robô, não sei o quê. Então a gente estava, né, quando eu escrevi o que era o ultramoderno, a gente estava naquela coisa, olha, a uberização, não sei o quê. Agora, repare que essa pandemia vai dar uma refreada nisso a tal ponto, quer dizer, quem é que vai pedir Uber para entrar no carro dos outros que não conhece se está limpo, se não está, né? Então, a empresa Uber já está sentindo, já tem falado sobre isso. Então, a gente estava naquele movimento de economia compartilhada, do emprego em plataforma digital, compartilhamento, o capitalismo colaborativo. Pode ser que isso, me parece, que vai dar uma refreada boa, até em termos de globalização, porque as pessoas vão ficar um tempinho, né, com barreiras sanitárias, mais introspectivas, do que a gente estava vendo aquela velocidade louca que você estava aqui prestando um serviço para o chinês, para o sujeito na Austrália, e eu acho que isso já vai dar um negocinho. Então, enfim, é muito pano para manga, né? É como o senhor falou, a cada 20 minutos. Do Thomas Friedman, né? O Mundo é Plano, um livro escrito já há muitos anos, em que ele mostrava os impactos advindos da construção de redes, né? Enfim, com cabos óticos no fundo dos oceanos, ligando todos os planetas, e ele já mostrava os impactos daquela globalização, né? Com o surgimento de empregos na Índia, no Japão, né? Em tempo real, o médico mandava o exame de raio-x durante a noite, de manhã estava no e-mail com o laudo pronto, enfim, mas haverá sim um freio de arrumação neste movimento de retração dos empregos segundo a perspectiva clássica. E é interessante também que, recentemente, eu vi uma
campanha interessante para a valorização dos produtos nacionais. E um colega nosso, muito querido, disse, mas você vai comer doce de leite nacional e não o argentino? Vai tomar o vinho nacional e não o vinho francês? Eu disse, olha, o chileno, eu falei, olha, nós temos grandes produtores de doce de leite, grandes produtores de vinho nacional, de sorte que nós precisamos sim prestigiar os produtores nacionais. É uma maneira de, quem sabe, recuperar um pouco desse nosso nacionalismo aqui utilizado não com uma perspectiva xenófoba, mas numa dimensão de sobrevivência, de restauração da nossa economia, né? Acho que esse caminho deverá ser trilhado também, é um dos caminhos que precisamos avançar. O que o senhor acha, o senhor acha assim, que mais vai mudar na sua vida pessoal e o que o senhor sente mais saudade do que era antes? Porque diz que não vai voltar mais do que era antes, né? O que o senhor você acha que vai sentir mais falta do mundo velho? Uma pergunta difícil, né? Eu moro numa casa aqui em Brasília e nesse momento de isolamento social isso representa uma vantagem significativa. E sempre ficava me queixando de passar pouco tempo em casa. Eu tinha a sensação de que eu saía segunda-feira de manhã e voltava na quinta à noite, em razão dos compromissos no tribunal, na faculdade. Era uma sensação muito ruim, uma sensação de frustração por não poder estar em casa convivendo mais com a família. Eu tenho uma família, graças a Deus, abençoada, uma família grande, né? De sorte que agora nós estamos muito mais próximos, a interação é muito maior. O meu filho caçula não tem cerimônia, às vezes eu estou numa sessão telepresencial, ele vem, quer alguma coisa, eu já disse que não dá. Há momentos e momentos, na última sessão, o caseiro entrou aqui porque estourou um cano, não sei aonde, e eu estava no meio da sessão, de sorte que há uma dificuldade em compreender esses momentos, né? Preservação desses momentos de trabalho no ambiente doméstico. Mas eu confesso que não saberia dizer o que me falta. Eu sou muito feliz da forma como tenho vivido. Eu precisaria pensar um pouquinho mais, mas por hora não sinto falta de nada no mundo lá fora. Muito ao contrário. Não, eu Ganhamos sinto em saudade qualidade. até de pãozinho de queijo no gabinete do senhor para despachar memorial. O senhor é um dos ministros mais atenciosos com toda a população. Até teve um colega aqui que falou, um dos ministros mais cordiais do TST, agora não sei, não estou vendo mais quem foi. Mas, isso eu sinto. Eu também tenho, né, esse chameguinho bom que a gente está vivendo agora, podendo dar mais atenção para o meu filho e estudando juntos. O senhor deve também estar professor aí, direto das crianças, As mas... perguntas são cada vez mais difíceis, porque o Rodrigo, que é o mais velho, faz direito, está Ah, estagiando, está trabalhando como nunca e traz questões complexas, questões difíceis lá do STJ, que eu às vezes não preciso pensar. E aí eu lanço mão daquele despacho, né? Juntos conclusos para melhor exame. Mas tem sido muito bom, tem sido muito interessante esse convívio intenso com a família. e me conte uma coisa, será que é por conta dessa pessoalização, desse carisma todo que o senhor tem no trato com os advogados e tudo mais, que o senhor tem um posicionamento mais, digamos assim, empático em relação à revisão de acordos, em relação à flexibilização, sei lá, talvez, de prazos, de regras processuais mais estanques nesse momento de pandemia? Como é que o senhor vê a questão processual? Doutora Carol, eu acho que a cordialidade é um dever, mais do que uma faculdade ou uma gentileza. Nós temos que nos tratar de forma cordial sempre. E eu acredito que os advogados, quando procuram os magistrados, estão ali exercendo um munus público, defendendo interesses legítimos e precisam ser tratados com toda a consideração merecida como representantes, inclusive, das partes do jurisdicionado, que são os destinatários da nossa atividade. Nós prestamos um serviço público. O direito de acesso à justiça é um direito fundamental e o judiciário, que administra conflitos, não tem que tensionar ainda mais esses conflitos a partir da postura pessoal dos seus agentes. Mas em relação à questão específica da relativização dos acordos ou da aplicação da teoria da imprevisão, não é? Eu sou daqueles que consideram que o direito existe para resolver problemas com equidade, com equilíbrio. E nós temos regras e princípios que concorrem a todo instante para a resolução desses intrincados problemas. Eu procuro sempre
dimensionar ou estabelecer quais são as consequências das várias escolhas possíveis, escolhas interpretativas possíveis. E nesse caso específico dos acordos que foram homologados com prestações futuras, quer me parecer, inclusive como efeito direto da própria boa-fé objetiva, que é um princípio informativo dos contratos, e considerando também que a transação tem natureza contratual, ainda que com a chancela judicial, quer me parecer que há um dever de renegociação, sim. Se a empresa peticiona, comprova que não tem condições, nós vamos agravar o quadro, criar muito mais trabalho para o Poder Judiciário, para o próprio credor, porque se instaurará ali uma execução, Bacenjude, Renajude, Infojude, Deus me ajude, aquela velha história, né, para tentar satisfazer a coisa julgada. Quer me parecer que o imperativo de boa-fé objetiva é que haja essa renegociação. Se não houver renegociação, a ordem jurídica traz uma série de instrumentos previstos, dispositivos legais, artigos 479, 480 do Código Civil, artigo 317, no Congresso Nacional, no Senado já foi aprovado o PL 79, salvo engano, que é o novo marco legal da imprevisão, tornando explícita essa possibilidade de revisão de obrigações de trato sucessivo, tentando conter os efeitos de um inadimplemento em cadeia de diversas obrigações, o que apenas convulsiona ainda mais a sociedade. Então, há casos e casos. Eu, nessa perspectiva de equilíbrio, acho que, para além de qualquer leitura dogmática do direito processual e material, o judiciário existe para resolver problemas e resolver com equidade, com equilíbrio, pensando no que é melhor para as duas partes. Então, em relação à questão dessa relativização ou da revisão judicial de coisas julgadas homologadas fora de uma ação rescisória, nós temos ali no artigo 505, salvo engano, do CPC, a disposição que prevê a ação revisional para essas relações, coisas julgadas, inclusive com obrigações futuras, enfim. Nós temos aí uma série de argumentos, tanto num sentido quanto num outro. E eu não digo que uma está certa e a outra errada. São ambas válidas, ainda que visceralmente contraditórias. Agora, a pergunta que fica é, qual seria melhor? Qual o melhor dos mundos para as duas partes? Verdade. Que é o princípio da Eu preservação não da sei, vida. eu comentava até com o senhor em outra oportunidade que o ativismo judicial nesse aspecto eu já acho meio forçado em termos processuais, né? O sujeito pedir a revisão de um acordo e o juiz já deferir. Isso eu cheguei a ver algumas oportunidades, isso me causa uma certa estranheza. Mas a renegociação, esse parâmetro da boa-fé objetiva, eu acho que ela tem sido muito importante nas relações de trabalho e principalmente, ministro, não digo nem né, para a averiguação de questões de vício de consentimento, de validade de vontade nas negociações, mas mais do que isso, os deveres anexos ao contrato né, que são prospectados pela boa-fé objetiva, como dever de informação, dever de cuidado, proteção, dever de lealdade. Eu acho isso fundamental. Então, muitas vezes, né, a gente fala de descumprimento, por exemplo, causar danos extrapatrimoniais, ou a própria questão de nexo causal em relação à doença pandêmica e tudo mais. Eu acho que o que a gente tem que olhar também é muito assim, o empregador, eu não quero nem falar de responsabilidade objetiva, subjetiva, o empregador tem uma relação contratual, né? Essa relação contratual ela tem deveres anexos. O descumprimento desse dever anexo automaticamente gera responsabilidade. Não quero saber se tem, que é objetiva ou subjetiva. Né? Se verificado que não houve um dever anexo, um cumprimento de um dever anexo de cuidado, por exemplo, então esses parâmetros da teoria do direito civil, mais do direito civil constitucional, eu acho que são muito interessantes. O que eu tenho alguma ressalva seria esse processo andando sozinho, né? Alguns colegas já peticionando pela revisão e os magistrados deferindo esponte próprio. Isso eu acho meio, não sei, Eu acho me que parece... é preciso, de fato, é preciso ter um cuidado, é preciso que a empresa comprove efetivamente a falta de condições, porque, do contrário, nós estaríamos aí legitimando apenas uma tentativa de, enfim, aproveitamento da crise, o que também poderia ensejar até uma condenação por litigância de má-fé, por suscitar à parte um incidente manifestamente improcedente e infundado. Isso precisa ser levado muito a sério. Isso não pode ser tratado com brincadeira, não.
Ministro, deixa eu lhe fazer uma confissão aqui. Sabe que essa live foi só para matar minha saudade, porque eu sou uma fã do senhor, sou admiradora do senhor na vida acadêmica, né, dos seus escritos, né, da sua postura enquanto magistrado. Então, a gente está vendo aqui que falta um negócio de 4 minutos, eu acho. E aí tem medo de cortar e não consegui dizer quanto que foi um motivo de alegria para mim, esse happy hour, né, que a gente fez aqui. E poder ouvi-lo sobre essas questões, não queria que fosse uma coisa tão certinha, uma pergunta papum, a gente acabou meio que falando da vida em geral, né? E aí já deu para pelo menos sentir mais próxima de uma pessoa querida como é o senhor. Então, eu deixo esses 3 minutinhos para o senhor se despedir, agradecendo muito esse contato, esse momento, né, de disponibilidade. Doutora Carol, eu quero agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer poder compartilhar ideias, reflexões sobre temas difíceis, temas atuais, temas complexos. Nós acompanhamos também o seu trabalho acadêmico, são muitos artigos publicados, né? Inclusive, a minha esposa também é advogada e acompanha o seu trabalho, né? Nós comentamos, estudamos em conjunto com alguma frequência, né? E as suas publicações são referenciais para nós todos aqui em Brasília. Somos confrades na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e é sempre muito bom poder rever uma amiga, uma confreira, né, que de tempos em tempos aparece lá no TST, ocupando a tribuna com galhardia, com brilhantismo, de sorte que é uma alegria poder, enfim, participar desse momento de reflexão, desse happy hour aqui, jurídico, né? Isso aí. Eu renovo o agradecimento, desejo um ótimo fim de semana, um abraço a todos que nos acompanharam aqui nesse momento. Isso, para os colegas, né? Estou vendo muitos confrades também, amigos, queridos. Tá? Um abraço para a doutora Elane, ministro, para as crianças. Fique com Deus, se cuide, viu? Muita saúde, muito sucesso sempre. Muito obrigado. Prazer enorme. Até logo. Tchau.